A próxima vez que você estiver no supermercado com um grupo de amigos e olhar um pouco ao redor, é provável que você veja o cara bonzinho, ou talvez conhecido como o beta. Cada homem no planeta se enquadra em um desses dois grupos, os machos alfas e os machos betas. Existem outras variantes, mas vamos falar especificamente sobre esses dois. Espero que esse vídeo não dê ruim aqui no YouTube novamente, pois o último vídeo que fiz nesse tema tive que retirar do YouTube por ter violado a regra de ser bonzinho nas palavras e falar além da conta. Mas voltando à nossa linha de raciocínio, alguns acreditam que todos nós homens nascemos como alfas e que não existem homens betas. É claro que alguns caras são naturalmente mais inclinados a ser um alfa por causa de como eles cresceram, assim como alguns caras são naturalmente melhores em ganhar músculos ou jogar futebol. Na vida sempre haverá alguém melhor do que você, sempre haverá um cara que é mais alfa, que é mais bonito e que tem mais dinheiro. Mas isso nunca deve impedi-lo de se esforçar para se tornar o melhor que você pode ser. A verdade é que muitos homens se enquadram na categoria de homens betas sem perceber, e a principal crença que todos os caras bonzinhos têm e pensam é que se eles forem bons o suficiente para todos, sua vida estará sempre em perfeita harmonia. Mas como você já sabe, não é assim que o mundo real funciona. Na verdade, é exatamente o contrário. Quanto mais legal você é, mais gente vai tirar vantagem de você. Antes de continuarmos, entenda que isso não significa que você tem que ser um idiota para atrair mulheres. Em psicologia, existe algo chamado compensação, e é quando você vai a um extremo para evitar o outro extremo. Ao tentar fazer a transição de um macho beta para um macho alfa, muitos caras cometem o erro de compensar, e com isso deixam de ser um cara bonzinho simples e se tornam um idiota total, o que em termos de uma vida agradável pode ser tão ruim quanto continuar sendo um cara bonzinho. O cara bonzinho estereotipado está em toda a parte. Caras bonzinhos e machos beta são extremamente comuns e muitos caras desempenham esse papel durante anos sem nunca perceberem. Existem algumas características comuns que todos eles compartilham. A principal característica que define todo homem beta é a necessidade de aprovação. Ele está sempre buscando a aprovação de todas as pessoas que encontra na vida. Outra característica do bonzinho é tentar consertar tudo mesmo que ninguém peça. O cara bonzinho se identifica como um doador, mas ao contrário de um alfa que dá apenas para dar sem amarras, o cara bonzinho dá para fazer com que os outros o apreciem e o amem. Uma das características que mais define um cara bonzinho é evitar o conflito. O ponto aqui é que o cara bonzinho fará qualquer coisa para evitar o conflito, mesmo que isso lhe custe algo. Outra característica do cara bonzinho é esconder suas falhas e erros, e ele também é famoso por conter seus sentimentos. Uma das características que também define um beta é ser mais confortável se relacionando com mulheres. Muitos caras fazem pequenas coisas que nem percebem que os fazem parecer um cara bonzinho. Imagine que o David está com sua namorada Fernanda e eles estão indo ao cinema. David é um cara bonzinho e fica olhando para Fernanda a cada 2 minutos e percebe que ela parece zangada ou entediada. David fica se perguntando se ela está com raiva ou entediada a cada poucos minutos, sem perceber que da perspectiva da garota ele parece incrivelmente carente, porque está baseando seu humor e sua felicidade sobre se a Fernanda está se divertindo ou não. A maioria dos caras betas fará de suas namoradas sua âncora emocional, e eles não podem ser felizes se a garota não estiver feliz. A frase mais popular que você sempre ouvirá um cara bonzinho dizer é: o que tem de errado em ser um cara legal? E a verdade é que não tem nada de errado em ser um cara legal com as pessoas, mas o principal problema são as crenças. Ao contrário do cara bonzinho, o macho alfa não é legal com os outros em busca de validação. É fácil ficar com raiva do alfa porque ele fala o que pensa mesmo que isso insulte alguém. Mas deixe-me perguntar uma coisa: quem você prefere ter como amigo? O alfa, que pode parecer rude mas honesto, ou o cara bonzinho, que é naturalmente desonesto porque sempre evita conflitos? A realidade é que uma vez que o cara bonzinho não quer balançar o barco ou chatear ninguém, ele acaba sendo desonesto, reservado, controlador, manipulador e passivo-agressivo. E agora que sabemos todas as características do cara bonzinho, é hora de finalmente pôr um fim a esse sistema de crenças. E no lugar delas, você manterá as crenças centrais do alfa. Então, quem é o alfa e o que o torna um líder dominante? As características definidoras do alfa são um forte senso de identidade. Por meio da experiência, o alfa descobriu quem ele realmente é, e não tem problemas em aceitar suas falhas. O segundo traço do alfa é a integridade. Integridade é simplesmente fazer o que é certo mesmo que não seja o que é esperado pela sociedade ou por entes queridos. A terceira característica definidora do alfa é certificar-se de que suas necessidades sejam satisfeitas acima de qualquer outra coisa. Um exemplo básico disso é reservar um tempo para melhorar sua carreira ou algum outro aspecto de sua vida. A quarta característica do alfa é ser um líder no sustento das pessoas com quem se preocupa. O quinto e sem dúvida o mais importante traço do alfa é expressar seus sentimentos com peso direto e claro.
O alfa também é naturalmente generoso, mas ele não faz essas coisas para ser validado aos olhos das pessoas. Outra coisa que diferencia o alfa dos machos betas e dos caras bonzinhos são os limites, e ele nunca tem medo de lidar com os conflitos. Para finalmente deixar o cara beta para trás e fazer a transição para o macho alfa, você deve mudar completamente seu sistema de crenças. Na maioria dos casos, a transição do cara bonzinho para o macho alfa é apenas sobre abraçar seu papel como homem. Deixe-me dar uma dica simples e incrivelmente poderosa que você pode usar para começar a se tornar um alfa imediatamente na próxima vez que falar com alguém ou fizer qualquer coisa nesse sentido. Seu objetivo é basicamente eliminar todas as características que fazem de você um cara beta. Por exemplo, a maioria dos caras betas mantém suas emoções reprimidas porque tem medo do conflito. Se você estiver incomodado, não tenha medo de dizer. Eliminar as características do cara bonzinho é tudo uma questão de equilíbrio e você nunca deve ir de um extremo ao outro. Por exemplo, o extremo oposto de manter suas emoções reprimidas é agir como um gorila furioso. O macho alfa não vai a nenhum dos extremos, ele está bem no meio do equilíbrio. Se ele tem alguma raiva, ele permite que saia. É tudo uma questão de equilíbrio. Aqui está um outro ótimo exemplo. O cara bonzinho depende dos outros para sua felicidade. Se os outros não estiverem felizes, ele também não estará feliz. Na próxima vez que você estiver perto da sua namorada ou amigos e eles não parecerem felizes, permita-se estar de bom humor mesmo que eles não estejam. O que você descobrirá é que ao fazer isso, o humor deles provavelmente mudará de ruim para bom, só porque você parou de basear sua felicidade ou humor em como eles estão se sentindo. Uma das principais características que definem um cara beta é evitar o conflito. Agora o alfa não sai em busca de problemas, mas ele nunca tem medo de conflito, e você também não deve ter. Não tenha medo de dizer a verdade a alguém ou defender o que você acredita. Se você acha que não está sendo tratado com justiça no trabalho, seja o alfa e fale sobre isso. O conflito não parece muito bom, mas desde que seja pela causa certa, sua autoconfiança aumentará e os machos betas irão respeitá-lo. Outro exemplo simples é que os caras bonzinhos dão para serem validados e aceitos pelos outros. O alfa, por exemplo, dá sem amarras e nunca espera validação em troca. Aqui está um exemplo fácil. O macho alfa paga férias em uma ilha tropical com sua namorada porque ganha muito dinheiro e só quer relaxar e se divertir um pouco com ela. O cara bonzinho leva a namorada nas mesmas férias, mas a diferença, como de costume, é sua perspectiva. Você vê que o alfa paga as férias porque é fácil para ele e ele quer se divertir, mas o cara bonzinho paga as férias porque espera a validação da namorada, dos amigos dela ou até mesmo de familiares. A diferença está no motivo por trás das férias. Ninguém é perfeito e a vida não é perfeita, mas isso não deve impedi-lo de tentar atingir todo o seu potencial como homem. Você vê que os betas acreditam que apenas por ser legal com todos, ele pode ter uma vida perfeita, tranquila e sem conflitos, mas isso não existe. Se você atualmente é um cara bonzinho e quer se tornar um alfa, orgulhe-se de saber onde você esteve, porque isso tornará cada etapa de sua jornada muito mais satisfatória. E com isso dito, deixa aqui nos comentários algo relacionado ao tema aqui do vídeo pra gente debater. Inscreva-se no canal, deixe seu like, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.